Atenção e muita atenção! O Espírito Santo de Deus continua uma série muito especial conectando a Arca da Aliança com a Santa Ceia do Senhor, com o propósito de abrir as janelas celestiais e nos oferecer ótimas oportunidades. Preparados? Continuemos então. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, está escrito: Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus queridos irmãos, nosso tempo é muito exíguo, mas o Espírito Santo tem a capacidade, a habilidade, a sabedoria divina para ir aos poucos nos esclarecendo, ensinando, instruindo, nos libertando dos laços da mentira, das travas da mentira, e nos dando oportunidades tremendas de livres, conhecedores da verdade, sermos rica e poderosamente abençoados. Então, deixamos os irmãos com total liberdade para fazer as suas decisões. E isto é um dom de Deus. Mas o Espírito Santo está falando aos nossos corações de que nós podemos e deveríamos participar constantemente dos elementos que simbolizam a comunhão ou a Santa Ceia. Vai haver algumas divergências de opiniões, mas o que nos interessa aqui, primeiro, é o que está escrito. Segundo, a direção do Espírito Santo. Porque estas são as duas lápides, os dois fundamentos: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o seu intérprete, o Espírito Santo. Então, os irmãos que nos acompanharem irão recebendo direção, orientação, e na prática começaremos não só a fazer exatamente como está escrito, como o Espírito Santo nos ensina, mas a receber os tremendos benefícios desta obediência. Então, se o irmão tem preparado aí o cálice, o suco de uva, se o irmão tem aí preparado o pão, à medida em que nós estivermos estudando a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo irá orientando cada um de vocês como agir, como proceder. E hoje, lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Primeiro ponto. A comunhão, a Santa Ceia, é única e exclusivamente para aqueles que pertencem a Deus, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estão vivendo e participando do reino de Deus. Poderão participar, mas a consequência será de cada um. Então, é necessário, primeiro, entrarmos no reino de Deus para podermos usar as coisas do reino de Deus. Se estamos no mundão, usamos as coisas do mundão. Mas o propósito aqui é nos libertar do mundão e nos fazer tomar a decisão de entrar no reino de Deus, livre e espontaneamente. Então, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Já foi falado. Este pão simboliza, representa, como a Arca da Aliança no passado, a presença santa e gloriosa, poderosíssima do Altíssimo, do Onipotente. Então, como aconteceu com Uzá, que era sacerdote, ensinador de religião, não podemos estender a mão de qualquer forma, de qualquer maneira, para aqueles elementos que estão simbolizando a presença do Todo-Poderoso. Neste caso, o pão e o cálice com suco de uva. Como mesmo está escrito, tem muito pão por aí, muito cálice por aí. O mundão pode comer pão e beber à vontade, mas, neste caso aqui, existe uma exclusividade para aqueles que já decidiram entrar no reino de Deus. E agora, participar da comunhão ou da Santa Ceia, devido ao simbolismo, ao significado que o próprio Senhor Jesus Cristo deu, e está escrito, ao pão e ao cálice com suco de uva. Então, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois. Vá com cautela, vá com calma, tenha paciência. Leia mais a Bíblia, estude mais a Bíblia. Peça que o Espírito Santo te oriente, te dirija. Examine-se, pois. O homem é assim mesmo. Ah, mas eu conheço um irmão, uma irmã, não interessa a vida do outro. Não somos imitadores de ninguém, cada um aqui é um corpo, é um membro de um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, individualmente, o Espírito Santo nos orienta, nos dirige como Ele deseja, como Ele quer, como Ele sabe ser o melhor para mim e para você. Então está escrito, examine-se, pois, o homem ou a mulher, a si mesmo. Faça uma reflexão. Como dizem, olhe para dentro de si. Não olhe apenas para fora, para o reflexo, olhe para dentro. O íntimo, o interior, o coração,
a alma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar e saber que está tudo bem, então sim, tomou a decisão, coma do pão e beba do cálice. Existe aqui uma liberdade que, infelizmente, em muitas religiões são cerceadas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres de qualquer julgo humano, de qualquer doutrina humana. E não estamos criticando, combatendo, não. O propósito é esclarecer, melhorar, acrescentar. Mas tudo lendo, estudando a Bíblia Sagrada, o que está escrito. Em tudo, buscando e recebendo a direção do Espírito Santo. Não do irmão, da irmã, seja lá quem for. E então está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, irmão. Beba do cálice, irmão. Já foi falado, mas não, aqui não tem restrição nenhuma. E só um detalhe, aqui está falando aonde você estiver. Aqui não está declarando o lugar que você deve fazer isso. Não. Alguns dizem, não, tem que ser na minha, tem que... Não, aqui não tem lugar nenhum determinado. Está bem claro na sua Bíblia. Leia aí, está bem claro aí. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você comer e beber aí aonde você se encontra, aí onde você está. Pode sim ser na sua casa, na sua mesa. Pode ser o seu cálice. E pode ser o pão que você comprou, que você fez. É o que está escrito. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui, irmãos, é a falta de discernimento, porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não recebem a direção do Espírito Santo. Em cada lugar que vão, fazem de uma forma, de uma maneira. Em cada lugar que vão, tem uma liturgia. Isso é falta de discernimento. Fazer o que os outros mandam, ou fazer o que os outros fazem, porque os outros fazem ou porque os outros dizem. Isto é falta de discernimento. E por isso, e não somos nós que estamos falando não, irmãos. Está escrito aí na sua Bíblia, leia aí. É por isso que existem não poucos. Esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Misericórdia. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, a nossa gratidão, porque o Senhor é o nosso Pai e não nos abandona, mas envia o Espírito Santo, que usa a tua palavra, a Bíblia Sagrada, para nos conceder discernimento, para não termos mais tanta dor, sofrimento, tanta doença, pobreza, mas no teu reino, sermos rica e poderosamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amarramos agora todo espírito mentiroso, principalmente religiosos, espíritos da mentira, que permeiam denominações evangélicas, religiosas, sejam quais forem, templos, santuários, estão amarrados e correntados, proibidos de agir em nossa vida. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsamos vocês da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso casamento. Ordenamos, saiam de nós, espíritos imundos, saiam espíritos mentirosos, vão embora,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó poderoso Espírito Santo, continua abrindo os olhos do nosso entendimento, continua batendo na porta do nosso coração endurecido por tanto engano, por tanta mentira, até que a tua palavra penetre e então lave, purifique, endireite, desentorte e comece uma obra poderosa de restauração. Que a fé poderosa agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, faça o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo saltar de gozo, alegria, satisfação. Que a fé faça agora o doente sair curado da cama, que o enfermo saia sarado deste leito, que os ossos desentortem, que os pulmões sejam purificados, os rins, o pâncreas, o fígado, o intestino, e o coração receba força e poder agora do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta com força. E o milagre receba agora a mente de Cristo. Saia deste mundão de mentira, de engano, de tanta religiosidade falsa, hipócrita, que só te traz sofrimento e lágrima. Entre no reino de Deus agora pela fé e receba o perdão. Desapareça a culpa, desapareça agora o rancor, a ira, a mágoa, o ódio daqueles que te fizeram mal, ainda no ventre da mãe, no berço, como quando eram crianças. Seja livre dessa prisão, saia deste cárcere agora pelo poder do Espírito Santo, seja liberto, seja livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a paz de Deus, que excede todo entendimento. E no reino de Deus agora começa a progredir, a prosperar. Seja farto, seja abundante, seja frutífero. Abençoe milhares de pessoas ao seu derredor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosíssima palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará nos abençoando abundantemente. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus continue te abençoando poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.